Pronto, começo. então pode já começar apresentando. Graciele já está aí, né? Aposta, né, Graci? Muito obrigada, desde já. Eu acho que a Adriana entra já. Vou até perguntar se ela não vem. Tá vendo, professora? Tá me ouvindo bem, vocês? Sim, eu tô visualizando. Tá bom, posso começar? Então tá bom. Bom, gente, boa noite a todos. Meu nome é Marcele Carolina Caetano Coelho. E hoje eu vou apresentar a minha proposta de projeto, que tem o título Reuso e Purificação de Águas Residuárias para Sistemas Sustentáveis de Resfriamento de Mini Data Centers. Peraí, travou aqui. Foi. Bom, né? Hoje em dia, atualmente, né, a gente vive uma dualidade, né? Porque, de um lado, a gente tem a expansão tecnológica, né, com o crescimento do edge computing e a instalação de mini data centers dentro das cidades. E, de outro lado, temos a parte de crise hídrica global. Então, o tema central desse trabalho é buscar justamente a interseção entre esses dois mundos. Né? Então, utilizar essa parte de gestão de resíduos industriais para, então, garantir uma eficiência energética e hídrica desses centros de dados. Relacionado ao problema da pesquisa. O problema é como implementar o reuso de águas residuárias de forma viável. Então, assim, não basta apenas reutilizar. O processo, ele precisa ser tecnicamente seguro, né, para os equipamentos e também tem que ter aquela parte econômica, né? Então, tem que ser economicamente vantajoso, né, em comparação à água da torneira. Então, o desafio aqui é substituir água potável sem colocar em risco a operação desses data centers. Agora, em relação à hipótese científica, né? Então, assim, eu acredito que sim, é plausível, né? Então, a hipótese é como submetemos resíduos líquidos recicláveis, né, como água de lavagem de indústrias, a um tratamento combinado, seja ele físico ou físico-químico e biotecnológico, né? Então, como conseguiremos atingir um parâmetro de qualidade exigido? Né? Então, isso permitiria, né, por exemplo, o uso dessa água nesse resfriamento, então, gerando aquela parte de sustentabilidade operacional. Bom, agora falando sobre os objetivos do projeto, o foco principal é desenvolver e avaliar o mecanismo de purificação, ou seja, a gente quer, né, no caso eu quero, enfim, criar um protótipo funcional. Em relação aos objetivos específicos, né, então tem essa parte de identificação, de identificar, aplicar, avaliar, comparar. Identificar quais são os resíduos que têm potencial, aplicar os tratamentos, testar se essa água aguenta a carga térmica sem danificar o sistema e comparar se vale a pena financeiramente e ambientalmente. Porém, relacionado agora ao desafio hídrico, hoje, né, a infraestrutura de TI, ela é sedenta, né? Então, relacionados aos dados do IE, indica, então, que há um consumo global superior a 1 bilhão de metros cúbicos por ano, e esse consumo, ele ocorre principalmente nos sistemas de resfriamento evaporativo, que são, assim, fundamentais para, então, manter a temperatura dentro das normas de ASHRAE, e sem água de qualidade, os equipamentos, eles superaquecem e param, né, que eles chamam de downtime. Agora, em relação à simbiose industrial e à economia circular, bom, falando um pouquinho desse conceito de simbiose, né, ele propõe que o resíduo de uma indústria deve ser o insumo da outra. Então,
no caso, a água suja, né, de lavagem de plástico, que seria descartada, né, ela vira matéria-prima para o data centers, e isso é uma aplicação prática da economia circular, porque mantém a água circulando no sistema produtivo o máximo de tempo possível. Então, evitando essa parte de extração desnecessária da natureza. Porém, relacionado agora aos desafios técnicos do reuso, primeiro tem a parte, né, de biofilmes, que são aquelas bactérias que meio que criam, vamos dizer, uma gosma, né, nos canos, e isso vai acabar meio que... Ele atua meio que como isolante térmico e impede, então, a troca do calor. Tem a incrustação, que é o cúmulo de minerais, né, seja ele cálcio ou magnésio, que pode, então, entupir, né, esses bicos de aspersores. E agora, em relação à corrosão, se a química da água estiver errada, ela corrói o metal do sistema de refrigeração. Agora, falando um pouquinho do fluxo do projeto, a metodologia, né? Então, tem primeiro a etapa 1, que é a coleta e análise inicial. Então, a gente coleta e analisa essa água suja. Tem a etapa 2, que é uma construção de um sistema de tratamento. A etapa 3, então, que a gente consegue conectar esse sistema ao mini data center experimental. Etapa 4, que é a medição, né, que a gente mede se funcionou ou não. E a etapa 5, que é a análise de o que pode dar errado e o que pode mitigar. Falando um pouquinho do sistema biotecnológico. Aprofundando aquela segunda etapa, né, que é vamos dizer que é o coração do projeto, né, que ali é a parte principal, né, das etapas. Então, a gente, vamos dizer que vamos projetar um sistema em camadas, né, que é para garantir a qualidade final. Então, primeiro tem a pré-filtragem, né, que vamos reter toda aquela a sujeira, né, grossa, que são os sólidos. Segundo, o biofiltro, que utilizando carvão ativado, que vai remover os químicos e odores. O terceiro, que é o bioreator, né? Então, a gente utiliza micro-organismos para meio que comer essa matéria orgânica que vai ser dissolvida. E a ultrafiltração, né? Então, a gente vai ter aquele polímero final, né? Então, vai ter aquela membrana, vamos ter uma membrana tão fina que vai barrar essas bactérias e vírus, que vai, então, entregar uma água limpa. Agora, em relação a métricas de sucesso, então, como é que a gente vai saber se esse sistema funcionou ou não? Então, temos aquelas métricas que foi colocado na etapa 4. Então, a gente necessariamente precisamos atingir mais ou menos 80% na redução da turbidez, né? Então, a água tem que ser bem clarinha. 60% de redução do DQO, que é relacionada a menos matéria orgânica, né, para evitar aquela formação de biofilmes, e manter estabilidade térmica, né, com uma variação máxima de 2%. E, além disso, então, o sistema, né, ele precisa ser barato, né, porque senão ninguém vai querer comprar, enfim, adaptar esse sistema. Então, até mesmo para não gastar muita energia extra. Agora, em relação à gestão de riscos, bom, a gente falou um pouquinho da etapa 5. Então, se a composição da água variar, né, padronizamos, né, a filtragem inicial para evitar os micro-organismos. A gente controla o pH e usamos a ultrafiltração contra as incrustações. Faremos, então, uma limpeza preventiva. E se tiver alguma falha, né, que pode acontecer, vai ter um sistema híbrido de backup, né, com água potável, para que o data center ele nunca pare. Então, o impacto esperado né, o que concluímos disso tudo?
né? Esperamos, então, provar que é possível diminuir a pressão sobre o abastecimento da água urbana. Queremos, então, entregar uma solução que aumente a resiliência da infraestrutura digital, né? Fazendo que permitindo, então, que a tecnologia ela consiga crescer, né, alinhada às às metas globais de sustentabilidade, sem então competir por água potável com a população. E é isso, as referências, e muito obrigada. Pronto, professor. E aí? Meu Deus, eu quero morrer, gente. Estou tão nervosa. Ô, Marcele, fique tranquila. Fique tranquilo. É aquele negócio, não é quem sabe mais do seu trabalho é você. A Adriana chegou já na metade, que ela só conseguiu entrar, que eu mandei o link para ela e não deu certo. E aí eu vou deixar nesse primeiro momento, né, Adriana, seja bem-vinda, tá? Já já a gente vai. Você está aí, Adriana? Tô sim, meu amor, tô sim. Boa noite, gente. Pronto, aí a gente vai. Você vai aparecer aí, Graciele, é com você. Bom, parabéns, Marcele, né? Isso. Pela apresentação. Fique tranquila que aqui não é um julgamento final, não, viu? Não é o dia do último julgamento, não. A gente está aqui para ajudar você a construir a proposta. Esse teu projeto, ele seria um projeto para que fim? Então, eu, na verdade, iniciei um projeto do zero, com os conhecimentos que eu já tenho. Porque eu sou da parte de biodefesa, eu tenho também essa parte de... Entendo também dessa área de biotecnologia, que eu sou formada em biotecnologia. Tem essa parte de biodefesa, como eu falei anteriormente, que a gente também fala muito sobre a água. E também eu sou estudante de ciência de dados. Então, meio que eu reformulei, eu meio que reformulei assim do zero, dos conhecimentos que eu já tinha, e fiz essa proposta de pesquisa. Porque assim. Mas Pode é uma falar. proposta de pesquisa para o quê, no caso? Isso eu tentaria, talvez, lá na frente, um doutorado. Pronto, então vamos lá, comecinho. Vamos começar a parte boa agora, viu? Veja só, como você falou aí, a gente percebe que você realmente tem um conhecimento dessas áreas, porque é uma pesquisa que ela é interdisciplinar, né? Ela envolve aí mais de uma área, na verdade ela pode ser até uma pesquisa transdisciplinar, porque você não tem foco em trabalhar área A ou área B, mas em sim resolver um problema, um possível problema. Então, você não está focada em áreas, em sim resolver algo, então acho que ela se caracteriza como uma pesquisa transdisciplinar. O tema que você está escolhendo, quando você casa essas duas áreas que você já tem formação, ele fica muito bacana e ele é muito pertinente, principalmente porque a gente tem hoje em dia umas discussões já sobre, né, esse uso excessivo da IA. A gente sabe que as pessoas usam IA agora o dia todo, qualquer tempo, qualquer pergunta besta, as pessoas estão lá na IA sem nenhum tipo de responsabilidade, né? Social, climática e tudo mais, sabendo que aquela IA ali, para gerar aquela resposta, ela consumiu uma quantidade enorme de energia e que esse consumo de energia também precisou de uma demanda enorme de água. Então, já temos muita discussão em volta disso e discussão também nas implantações desses data centers, né? Eu acho que tem um para ser implantado aqui não sei se é no Ceará, mas eu vinha acompanhando uma discussão de um que está para ser implementado aqui e já falando dos problemas que aquela região já enfrenta com relação à água e do que enfrentaria mais ainda com essa instalação. Então, eu acho que isso faz com que o teu tema ele seja um tema muito relevante para a nossa realidade. Então, nesse nível, nesse aspecto aí, para mim, a nota é 10 com relação à escolha do seu tema. Aí, o que é que eu vejo de problema que tem na construção dessa estrutura da sua proposta de pesquisa, tá certo? Eu percebo que tem uma dificuldade sua, não sei se você já fez mestrado. Estou no mestrado agora. Está no mestrado, né? Isso. Como tem sido esse processo de produção de texto acadêmico? Por quê? Quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente tem uma certa estrutura que a gente tenta seguir. Né? Na área de humanas, de saúde, a gente tem uma forma de fazer pesquisa, educação outra. Então, varia. Mas existe algo que é atrelado, que todas elas vão obedecer, que é
uma forma de você construir e organizar os elementos da sua pesquisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu percebi que tem meio que uma falta de diálogo entre o que você coloca lá na sua pergunta e o que você traz depois como seu objetivo. Porque você coloca na pergunta, né, como se você quisesse investigar como fazer esse reuso, né? Como fazer essa purificação, como isso contribui. E depois, no seu objetivo, o seu objetivo ele vai ser o de criar e desenvolver um mecanismo. E isso você vai fazer bem amarrado lá na sua metodologia, onde você vai detalhar, né, os passos de uso desse mecanismo, pelo que eu entendi da sua explicação. Posso estar errada, mas eu entendi dessa forma. Sim. Então, o que é que eu penso? Que você tem que alinhar a reflexão aí e a narrativa da construção dessa pesquisa no sentido de pensar, por exemplo, né, o foco finalmente da sua pesquisa é você investigar, né? Você quer investigar, por exemplo, um grupo de atividades que podem atender, né, que poderiam contribuir, de como esses resíduos poderiam contribuir, sei lá, pensar atividades. Por exemplo, aqui no Polo Têxtil do Agreste, a gente tem uma demanda de lavanderia, né, porque a gente tem aqui a parte de fabricação de roupa, tingimento, essas lavagens, e isso a gente tem um desperdício de água enorme, né, de poluição dos rios e tudo mais. Então, quer pensar esse grupo ali, naquela região, por exemplo, como essa água poderia ser reutilizada? Sim, Quer entendi. pensar outras indústrias, como poderiam ser realizadas? Como poderia contribuir, né? Para aí daí, então, pensar em um mecanismo. Porque você coloca já como seu objetivo central sendo desenvolver um mecanismo. O mecanismo talvez pudesse ser o produto final de uma pesquisa. Se você for fazer uma pesquisa que Sim. Não é. sabe? Mas quando você coloca no objetivo geral o de desenvolver o mecanismo, aí fica como se fosse meio sem diálogo lá na tua pergunta e teus objetivos. Então, eu acho que precisa reescrever e repensar o que de fato você quer fazer. Porque eu acho que tem etapas dessa pesquisa que na tua metodologia não ficou... A metodologia ela ficou muito focada no mecanismo, pelo que eu percebi, e não no desenvolvimento da pesquisa completa. Porque não é só produzir o mecanismo, existe toda uma pesquisa que é feita antes, durante e após a aplicação Sim. desse mecanismo, sabe? E tudo isso tem que aparecer dentro da tua metodologia. Então, eu acho que o ponto mais crítico da proposta seria essa, de realinhar os seus objetivos, sentar e pensar como é que eu quero investigar, o que é que eu quero investigar. Porque você não está investigando o mecanismo, você vai desenvolver o mecanismo depois como resultado de uma investigação que você está fazendo. Isso. Consegue compreender? Consigo, sim. Pronto. Então, eu acho que é repensar esse diálogo melhor, aí, tensionando essa pergunta e esses objetivos, pensando no que eu quero investigar para ter como fim a criação de um mecanismo. Aí daí eu pensei, né, em escolher um grupo de atividades de indústria, de região, onde você pudesse ali investigar o reuso daquela água, certo? Aí, passando dessa parte, eu percebi que faltou você fundamentar. Quando você vai fazer a sua fundamentação, você trouxe algumas ideias, mas você não colocou os conceitos chaves ou quem são os teóricos, né, que ajudam você a discutir, a refletir sobre esse problema de pesquisa. Então, dentro de um trabalho acadêmico, quando a gente vai falar de fundamentação, tanto teórica quanto metodológica, a gente precisa trazer ali quem são os autores que estão fundamentando. Então, seria essa lógica de trazer realmente quem é o autor que falou, por exemplo, que esse reuso, essa purificação é válida, quem tem discutido o quanto implica no ecossistema esses data centers, essas criações de data center, a IA, não sei, trazer os autores para jogo, para conversar com você, para, enfim, você ter uma base ali para dizer é necessário desenvolver um mecanismo. E o mecanismo poderia ser esse, tá certo? Sim. Então, eu acho que é isso. A minha contribuição, ela gira em torno dessa reorganizada, mas, mais uma vez, eu queria parabenizar você pela coragem, ter vindo aqui apresentar o seu trabalho, sua proposta, e dizer que realmente é um tema que é muito importante para a gente, que alguém se preocupe com isso, né? De pensar, como você falou, né? Que essas águas que são
o que você chamou ali de resíduo, né? O que os resíduos sim. de uma indústria, eles deveriam justamente servir como insumo para outra. E isso acaba que não acontece nessa lógica capitalista que a gente vive, né? Ninguém está preocupado com o meio ambiente, apenas preocupado com o capital. Então é importante a gente ter essa reflexão, eu acho muito, muito inteligente e muito bem, assim, pensada a tua ideia, viu? Parabéns. Obrigada. Isso, Josi, amore. Quem seria Perfeito, muito bom. Muito obrigada, Grace. Muito bom. Muito boas observações. Quem é que vai agora? Parabéns, viu, Marcele? Eu achei a ideia dela ótima também. Achei que foi Obrigada, professora. tá bem inovadora. quem vem? Quem é que vai agora? Denilton? Daphne? Quem é que vai agora? Boa noite. Boa noite, Denilton. Boa noite, Denilton. Vou precisar entrar pelo meu computador, porque Ele caiu, foi? Onde é que ele caiu? Eu entendi ele falar que ia entrar por outro computador, alguma coisa assim. Tem alguém para. Voltou. Ah, foi? Voltou, Denilton? Foi, pronto, Denilton. é que eu Tá pronto? preciso. Você está com dificuldade, é? Não, eu só precisei entrar pelo computador. Eu entrei pelo computador para abrir o slide. Mas tá todo mundo me ouvindo bem? Ah, sim. Sim, estamos. Newton, e o processo de escrita do projeto, ele teve algumas dificuldades, porque eu abri demais a coisa, estava pensando coisas idealistas demais, aí a professora me deu alguns toques, e a partir desses toques que ela me deu, eu consegui fazer algumas delimitações. Mas para fazer essas delimitações, eu tive que me prender nessa imagem, nessa ilustração que eu trago como ilustração, esse cachimbo de uma arte de um artista famoso. E essa arte, ela trabalha justamente a questão da construção do significado. O meu tema, ele é a docência da língua portuguesa frente à IA generativa, desafios e adaptações do ensino fundamental 2. O problema que eu preciso entender, que eu não tinha muito das orientações, Denilton, justamente... você vai. Denilton, licença. Desculpe lhe atrapalhar, mas é porque você começou apresentando o slide, depois sumiu. Você vai falar antes de apresentar, é? O meu, vai, já não estou apresentando aqui, deixa eu ver. É, não, não está aparecendo, não. Aqui, Assim. eu estou falando de canal. Então, essa imagem que eu escolhi para me orientar enquanto objeto do que eu estava tentando estudar, porque se tratando de linguística e guias, computacional, tudo isso é muito amplo, então eu precisei delimitar mesmo para conseguir trabalhar ou até sintetizar métodos, computações, entendeu? Então, eu acredito que o objetivo do problema é justamente delimitar sentidos. A vida, hoje em dia, ela está problematizando justamente essa construção do sentido. A gente ouve no texto que o sentido da autoria, o sentido de ação, de originalidade, eles são garantidos, vamos dizer assim,
e não tem tanto de referência. A gente tem a informação, mas a gente se desprende de quem escreveu, a gente duvida de quem escreveu dentro dessa pós-verdade digital. Então, esse partido ele representa um novo caminho do tipo de cidade, enquanto problema, que é justamente o significado, ele não está escrito a palavra, mas o ato criativo da autoria, da originalidade e da criatividade, que é o ponto que me prende. Então, como eu já disse, o título é a docência da língua portuguesa, teoria generativa, desafios e adaptações no ensino fundamental. O impacto que essas línguas têm acarretado na mediação docente em que se relaciona a escrita ou a leitura. Aqui dentro, né, eu já preciso alertar que talvez pesquisa ela precisa ter esta leitura aqui suprimida, porque talvez eu não consiga entender essa temática da leitura que eu foco somente no escrito. Mas o tema é o impacto. O tema é todas as professoras de ensino fundamental 2 têm analisado o de avaliação da produção textual diante de valorização das ideias generativas. A hipótese, eu acredito, pelo menos, eu estou colocando uma visão muito particular, acredito que há um deslocamento do que o professor faz na sala de aula. Então, ele traz essa produção textual, essa escrita para um trabalho mais presencial, então, para a supervisão que está sendo feita, com uma espécie de manuscrito mesmo, com a volta ao papel de caneta, para justamente garantir essa autoria, e junto com esse retorno vem também essa tentativa de integrar a via com o suporte à revisão e ao letramento. Eu acho que essa última pode ser ingênua, mas é uma tendência que acontece nos trabalhos em que eu li, é que justamente está tentando integrar a IA dentro desse processo de revisão e de letramento digital crítico. Essa parte de integrar com vários problemas eu vou apresentar lá na apresentação teórica do fim. O objetivo final, o objetivo geral, é investigar os desafios e adaptações na prática pedagógica dos professores de língua portuguesa do ensino fundamental 2 diante da popularização de ferramentas de IA generativa. Ele tem 3 objetivos específicos para tentar atingir esse objetivo geral. O primeiro é justamente verificar a percepção dos professores sobre o que é esse impacto na originalidade dos textos que os alunos produzem. O segundo é justamente focar no que são essas estratégias didáticas ou avaliativas que os docentes têm adotado para lidar com essa popularização de linguagens e grandes modelos de linguagem na sala de aula. E o último ponto é justamente a reflexão sobre o que é esse papel de mediação docente frente a essa popularização desses modelos de linguagem e como essa percepção se relaciona a tudo isso. Tem muito tipo de professor no meio dessa grande mudança. A metodologia de pesquisa ela tem uma abordagem qualitativa, então, pesquisar a percepção dos professores, devem ser qualitativa, porque justamente eu quero saber a subjetividade docentes frente a um problema que afeta uma área social. Eu acredito que aí ela não afeta somente a educação, mas ela afeta vários âmbitos da sociedade e eu quero estudar justamente a subjetividade de um campo específico, de um lugar específico, de pessoas específicas, de representativa, de natureza descritiva, que eu vou
além de descrever o problema, eu vou tentar aproximar e qualificar essas subjetividades, essas perspectivas dos professores. Os procedimentos, eu vou usar o levantamento, que é a enquete, o formulário online, questões abertas, que a gente justamente para dar essa liberdade de a pessoa se expressar livremente e sujeito são excelentes professores de língua portuguesa, de ensino fundamental 2, especificamente de escolas públicas. Vamos à fundamentação teórica. Eu consegui estabelecer 4 categorias analíticas para responder meu problema de pesquisa. A primeira são estratégias docentes em contexto de IA, oportunidades e desafios da IA na educação, letramento crítico e autoria e originalidade na era digital. As estratégias docentes em contexto de IA é a categoria mais extensa. Dentro dela existem mais 3 subcategorias. A primeira subcategoria, Fundamentos da Prática, tem 2 autores principais, e ela fala exclusivamente do que é a prática do ensino da língua portuguesa, com foco especial da produção textual. Então, Antunes ela é uma referência na área do ensino da língua portuguesa. E eu escolhi Antunes que ela tem uma perspectiva que não é uma perspectiva normativa, ou seja, ela não trabalha a questão de o aluno ter memorizações, nomenclaturas, ou seja, não trabalha com a perspectiva tradicional. Para ela, para a autora, a perspectiva do ensino tem que ser a partir da perspectiva político-social, ou seja, o aluno ele precisa produzir texto, ele precisa ler, ele precisa ter a, a competência da linguística comunicativa justamente com uma base estrutural para as outras competências que ele vai desenvolver ao longo da sua vida dentro da escola e na sociedade. Então, para a autora, é preciso garantir essa competência para que o aluno consiga, inclusive, ter sucesso em outras áreas que não sejam só da linguística comunicativa, mas em todos os outros âmbitos da sua vida, que não sejam somente acadêmicos ou sociais. Silva, que é a autora que acompanha uma referência dos fundamentos da prática, é uma pesquisadora que escreveu um artigo que eu estou usando como referência, esse 2025, que está entrando justamente nesse estilo, como um compêndio. E ele tem um enxerto. Esse artigo ela explica o que é a análise linguística como a estrutura para o ensino da língua. Essa análise linguística, enquanto traz outros autores que referenciam essa análise linguística, e que também é uma premissa que eu acredito muito além do ensino tradicional da língua. Essa análise linguística ela propõe que a língua seja analisada a partir de sua funcionalidade, de sua função, de sua prática dentro da sociedade. Seguindo sobre subcategoria, um passo da IA. Aí eu trago uma pesquisadora, um pesquisador chamado Rodrigues, Davi Rodrigues, e o trabalho que eu trago é uma monografia de especialização que ele fez, basicamente, e não é o que eu estou querendo trazer, mas ele foi na mesma perspectiva, só que no ensino fundamental, ver a visão as professoras do ensino médio de língua portuguesa percebem sobre a produção textual de alunos do ensino médio a partir dessa perspectiva vazia, o que elas acham que as vias afetaram na escrita desses alunos. Eu trouxe esse trabalho porque justamente ele consegue elencar impactos
consegue descrever esses impactos. Por exemplo, um dos exemplos é a homogeneização do escrito, parece que todos os alunos estão escrevendo a mesma coisa do mesmo jeito. E, além disso, ele traz formula extremamente negativas sobre a vida e a linguagem. A vida e a produção social, por isso que é afetada de forma negativa. Então, tem o impacto, e é justamente o impacto que eu trago para balizar, para trazer uma visão negativa, digamos assim, sobre esse uso das vias no reflexo da escrita dos alunos. O segundo, a terceira perspectiva do discurso é a reflexão do uso. Eu trago discursos, que é uma dissertação de mestrado, uma dissertação recente, e eu trago justamente ela porque eu preciso de autores, que eu preciso traduzê-los e usá-los através de argumentações dizendo que eles falam isso e é positiva, eu preciso contrapor essa visão negativa de Rodrigues, então Bussert ela traz uma visão positiva sobre o uso das vias e na educação, ela também trabalha com uma perspectiva na produção textual e análise do que é produzido, de como as vias estão interferindo na escrita, ela fez uma coisa inovadora, então, que ela fez, por isso que eu coloquei, nas referências e nas citações dela, quando ela vai definir o que é IA, ela usa a definição que o próprio GPT deu para ela. Então, para ela, a IA já é parte da construção da sua dissertação, e coautora da construção do trabalho dela. E aí eu tenho essa construção, e ela traz, ou o GPT, não sei, traz várias, elenca várias situações em que o uso da inteligência artificial na sala de aula, na educação, é positiva, e eu acredito também nessas proposições, trazendo, mas, ao mesmo tempo, traz diversos níveis de problema, que é justamente uma idealização do uso das vias. E, em contrapartida a isso, ela apresenta, de forma indireta, uma uberização da como é que eu posso dizer, do trabalho docente, porque o professor ele também começa a usar ele. Então, o trabalho dele é se adaptar à plataforma ou à Big Tech que está modelando essa ilha. A segunda categoria de análise está relacionada às oportunidades e desafios na educação, na educação. Eu trago Costa e Rondon, de 2024. É um artigo também, e eles trabalham com o impacto das vias na produção de jovens e adultos. Os outros dois, eles trabalhavam com a questão do ensino médio, esse trabalha com a questão de pessoas um pouco mais na faixa acima do ensino médio. É um artigo genérico e também é um artigo especificamente escrito por IA, então é um artigo que tenta construir um ideário que dá benefícios adequados para o ensino, para a inclusão nas aulas e na produção textual. Eu trago também, nesse mesma categoria na lista, Rodrigues, já apresentei como para compensar essa positividade de Forte Rondon, também é uma positividade muito positiva, digamos assim, extraordinária, idealizada sobre as vias, mas também crítica. Então, preciso usar Costa e Silva justamente como contrapeso para as minhas argumentações, para dizer, tá, tem tudo isso, mas esse texto tem problemas justamente dessa professora, ele usa essa configuração, não fala sobre esse problema de configuração que o professor vai ter, dessa uberização do trabalho docente, quando
eles vendem muito isso, vai ser mais fácil para o professor, porque você vai precisar jogar no GPT e ver se o GPT segue. Então, o Thiago Rodrigues está pensar nisso e falar com as minhas próprias palavras sobre o que são essas oportunidades e o que são esses desafios na IA. O ponto mais complexo, para mim, enquanto ainda estudante, gravando, é justamente o letramento digital crítico, que é o terceiro categoria analítica, a terceira categoria analítica. Eu trago para essa categoria Busato, de Gonzalez. Busato, ele é um pesquisador que há muitos anos ele já fala sobre letramento digital, ele já tem um certo know-how para falar sobre letramento digital, e esse artigo que ele produz agora, assim, ele começa a entrar, ele abre, ele dá início à sua nova jornada dentro do letramento digital baseado ou incluindo a IA dentro disso. E aí, ele, para isso, ele precisa, como a entrada dele dentro desse novo ramo, ele traz algumas conceitualizações muito filosóficas. E eu gosto muito da estratégia dele de, em vez dele somente usar IA, em vez dele usar somente o conceito IA, ele usa um outro conceito de troca agente de IA. Por que ele utiliza isso? Ele, obviamente, dentro da filosofia, ele utiliza a filosofia transhumanista e ele coloca a IA como de fato, uma inteligência e uma entidade quase subjetiva. Por que quase subjetiva? A IA ela é um agente porque o comportamento dela vai ser ditado pela Big Tech que a mantém. Então, ultimamente, por exemplo, a gente tem tido notícias de produções do Grok que são absurdas. Grok, que é a IA do X, do Elon Musk. E, em contrapartida, a gente vê o Gemini com certos discursos que, por exemplo, se você falar de suicídio, com um dia ele vai entrar num modo de proteção, vai te orientar, vai fazer tudo aquilo. Ou seja, para cada IA, para cada Big Tech, haverá orientações e haverá protocolos que essas IAs irão seguir. E é justamente essa perspectiva que Busato e Gonzalez acredita sobre agenciamento. Eles são agentes que representam Big Techs e vão se comportar a partir dessas Big Techs. Oi? Licença, Denilton, o seu tempo já esgotou, tá? A gente precisa respeitar aí a questão do tempo, 10 minutos no máximo para cada um, tá bom? Pronto. Conclua, por gentileza. Eu me empolguei. Então, a quarta categoria foi essa, que eu trago essa fundamentação sobre o que é IA a partir desses autores. E a última categoria é a autoria originalidade. Eu trago esse autor que de Fone Ferro, que ele utiliza Bakhtin para falar sobre autoria, porque a autoria ele analisa um texto acadêmico produzido pelo GPT e a partir disso ele conceitua o que é autoria. E Araújo, de 2016, houve um texto antigo, porque justamente os textos atuais que falam de autoria, eles utilizam um conceito muito genérico do que é a autoria, justamente por causa dessa problemática, do paradoxo da autoria nos nossos tempos. Então, foi um texto antigo para trazer um conceito de autoria de Araújo que é baseado na autonomia, na criatividade de um produto que só é aceito a partir de um sistema coletivo. A minha pesquisa é essa, e eu deixo caixinha e eu deixo a referência e muito obrigado. Ok, qual das duas vai começar, Adriana ou Graciele? Posso começar. Adriana, qualquer Denilton, coisa, né? seja muito bem-vinda, viu, minha querida?
Eu vou, Tá certo. eu vou dividir aqui com ela os trabalhos. Vamos lá. Denilton, né? Primeiramente, Denilton, parabéns pela proposta do seu trabalho, né? E pela sua profundidade aí na explanação. A gente percebe que faltou tempo para você falar o tanto que você queria sobre o seu tema. Isso é muito bom, porque quando a gente tem um domínio daquilo que a gente estuda, né? E a gente estuda aquilo que a gente gosta e faz sentido para a gente, realmente a gente quer falar muito e quer falar mais, né? Então a gente percebe que você tem realmente leitura, né, sobre isso que você quer falar, sobre essa proposta de pesquisa sua. Isso ficou claro para a gente, que você realmente entende daquilo que você está tentando ali pesquisar. Eu acho que a tua pesquisa ela é muito interessante, né? É uma pesquisa que eu acho que a gente vai começar a ver mais pesquisas como a tua, porque tem sido realmente um grande desafio para os docentes, não só da língua portuguesa, mas eu acho que de forma geral, de como avaliar os estudantes, né, quando se tem um pedido de entrega de texto, independente se é de português ou não, frente a essas IAs, né? Então, eu acho que é um grande desafio que os docentes têm hoje em dia em avaliar os seus estudantes. E pensando na língua portuguesa, onde o foco de avaliação geralmente é essa entrega de um texto, né, de produzir, avaliar essa escrita e leitura dos estudantes, então fica ainda mais pertinente o seu tema. Então, parabéns pela escolha do tema e pela sua explanação. O que eu percebi que a tua pergunta ela tá ok, tá bem escrita, a tua hipótese também tá ok. Eu achei que só faltou você colocar ali um pouquinho também dos desafios, porque isso aparece nos objetivos, mas isso não aparece na tua hipótese, então podia trazer mais um pouquinho. Então, pergunta ok, hipótese ok. Os objetivos também estão muito bem organizados, bem articulados. Eu achei muito, muito redondinha a tua pesquisa, certo? Aí, o que é que me chamou mais atenção, né? Os seus teóricos, os conceitos, talvez você ali pensar em refinar um pouco, porque tem bastante teóricos. Aí a gente tem que pensar que um trabalho ele tem teóricos e referencial bibliográfico. Os teóricos são aqueles que têm já nome naquela área, que têm pesquisas antigas, livros produzidos, que têm uma produção acadêmica realmente impactante sobre aquele tema. Então, a gente tem os teóricos, né? Teóricos chaves, que já são renomados sobre aquele estudo. E a gente também tem o referencial bibliográfico, que são pessoas que estão atualmente pesquisando sobre aquele tema. Então, quando a gente geralmente vai fazer a apresentação de uma pesquisa, de uma proposta de pesquisa, a gente vai focar nos teóricos, né? Nos chaves ali, né? Quem são os mais importantes. A gente não precisa apresentar todos, embora eles vão estar lá dentro do trabalho, mas a gente tem que fazer essa seleção ali dentre aqueles, quem é mais importante. E pensar na hora de trazer esses teóricos e os conceitos ou categorias, como você definiu, né? Onde cada conceito, categoria desse é trabalhado. Quando a gente faz uma pesquisa, a gente vai perceber que cada objetivo ele traz articulado um conceito ou uma categoria que ela apareceu na minha pergunta e no meu objetivo geral. Então, os objetivos específicos são a expansão e o detalhamento de cada um desses conceitos ou categorias que a gente vai trabalhar. Então, observar se cada objetivo específico que você traçou, ele está alinhado com uma categoria dessa, né? E, a partir daí, repensar se vai realmente trabalhar todos aqueles conceitos e categorias. Eu fiquei um pouco na dúvida se você, quando falou categorias, queria falar conceito, ou se realmente seria categorias mesmo. Porque muitas vezes a categoria a gente só vai dar conta de quais são as nossas categorias quando a gente inicia a pesquisa e está no campo. Então, eu fiquei um pouco com essa dúvida, né? Como sua pesquisa é uma pesquisa de campo, que ela vai ser uma pesquisa de campo, mas você já tem ali pré-definido o que seriam algumas categorias. Aí, ficar atento se você está chamando de categorias o que seria conceitos, tá bom? Aí, da tua metodologia também, que está bem organizada, você definiu tudo bem direitinho, né? Falou como iria trazer, quem seriam esses professores. Só faltou você definir melhor quais escolas públicas, porque você fala que são os professores de língua portuguesa de escolas públicas, mas essas escolas públicas são de onde? São de um município, são escolas escolhidas do estado ao longo de uma determinada região. Como é que vai ser feito esse recorte aí, tá certo? Aí faltou você dar esse detalhamento
E como é uma pesquisa de campo, também você mencionar, caso você vá escrever um projeto para mestrado e doutorado, você escrever e detalhar ali a etapa do comitê de ética. Quando a gente trabalha nessa dimensão de mestrado e doutorado, com pesquisa que tem pessoas ali sendo entrevistadas, a gente envolve pessoas, a gente não pode deixar de evidenciar que a gente tem noção de que aquela pesquisa é uma pesquisa que vai passar pelo comitê de ética, tá certo? Isso é uma coisa que muitas vezes a gente pontua e questiona os candidatos na hora de defesa de projeto, né? A gente percebe que a pesquisa está ali bem estruturadinha, mas às vezes a gente faz, esse candidato aqui não tem nem noção de que ele teria que ir para o comitê de ética. A gente sempre está ali atento sobre isso. Por quê? Porque o comitê de ética ele implica muita coisa, principalmente ali no tempo de desenvolvimento daquele cronograma. Às vezes a gente construía um cronograma para pesquisar, mas a gente nem tinha noção de comitê de ética. E a gente vai ver que depois que uma pesquisa, a gente manda a proposta de projeto para o comitê de ética, aquilo ali pode impactar muito na realização da pesquisa e no cronograma, porque o comitê de ética tem prazos longos. Então, é importante estar ciente disso e pensar isso dentro da escrita da sua metodologia, de detalhar tudo isso, porque faz com que o seu projeto ele suba muito de nível para uma apresentação de proposta de pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado. Ademais, eu acho que não tenho mais nenhuma observação, mas realmente dizer que o teu tema está muito bom e que você realmente conseguiu estruturar muito direito aí, muito direitinho. Eu costumo sempre dizer para os alunos que a pesquisa está bem redondinha. A gente consegue observar todo o fio ali de meada de pensamento que você teve. Então, parabéns e muito sucesso na sua pesquisa. Muito obrigado. Oi, Denilton. Oi. Eu acho que corroboro com Grace. Realmente a pesquisa está bem redondinha, mas eu venho fazer uma provocação. Eu venho fazer uma provocação em relação aos objetivos. Quando você... que é uma proposta muito interessante, é uma proposta bem atual, porque veio para ficar. A inteligência artificial, ela está realmente atrelada tanto ao ensino como à nossa realidade. Todo mundo está usando, né? E para a gente poder atrelar ao ensino, na sua prática pedagógica, a gente tem que saber como é que a gente pode utilizá-la. Porque você colocou num dos objetivos a reflexão, verificar. Não foi isso que você colocou? Então, como é que o docente vai fazer tudo isso? Então, hoje eu trago essa reflexão para a gente pensar que está aí, mas a gente pode também direcionar os docentes realmente numa direção que ele possa utilizar o IA como ferramenta positiva no ensino. Porque veio para ficar. Mas aí também tem muita coisa que a gente pode excluir, que a gente sabe que são as famosas fake news, né? Então, a gente sabe que são coisas que a gente pode estar selecionando. Mas, assim, parabéns. Realmente, a sua proposta, ela está bem, assim, dinâmica, bem explícita, bem didática. Eu acho que o que Gra também trouxe para a gente, né, em relação à proposta, esse procedimento seu sobre a pesquisa é bem interessante. E funilar um pouquinho. Porque quando a gente amplia muito a nossa pesquisa, a gente, às vezes, se perde um pouquinho. Então, é importante. Mas, parabéns. Parabéns mesmo. Obrigado. Eu acho, Denilton, que nisso que a Adriana fala dos objetivos, talvez eu percebi no seu último objetivo que você traz refletir, e eu percebi a partir da hipótese, né? Porque na sua hipótese você fala da mediação do professor. Então, talvez você reescrevendo ali, deixar como talvez em apresentar, né? Não apenas refletir, mas apresentar essa mediação, não deixa de fora isso que a Adriana colocou, porque quando a Adriana coloca pensar essa ferramenta como estratégia, eu acredito que quando você trouxe aí no texto a mediação do professor frente a IA generativa, você está falando justamente disso, né? De trabalhar também as possibilidades dessa ferramenta. Então, eu acho que talvez você dá talvez reescrever para que fique mais compreensível essa dimensão também, porque pensando na tua metodologia, você fala da percepção desses professores, aí você vai aplicar, aí a gente, sempre quando a gente pensa o objetivo, a gente olha para ele e para a metodologia ao mesmo tempo. Aí você fala que você vai fazer a percepção dos professores, então se eu faço percepção de professor, qual é o instrumento de coleta de dados que eu vou utilizar, e você colocou lá que seria as entrevistas ou questionários, então daí eu tiro a percepção. Aí o teu segundo objetivo, né,
Depois você coloca e o último é refletir. Aí o que é que eu senti falta ali? Que você poderia, já que você vai falar dessa mediação, né? E das práticas que os professores colocam no segundo objetivo, talvez você incluir também uma observação de aula, porque se você tivesse algum momento de observação, você conseguiria desenvolver melhor tanto essa aplicação aí perceber as práticas, como refletir e apresentar essa mediação dos professores. Eu acho que é por aí. Certo. Tá bom? Muito obrigado. Tá vendo, Denilton, como é importante apresentar o projeto, viu? Quantas ideias, quantas considerações. É disso que eu estou falando, porque eu olho, mas é muita coisa para olhar, alguma coisa sempre passa, né? Mas aí esse outro olhar, porque Denilton, quando ele começou, ele veio com muitos objetivos, igual enxugue, porque senão não vai dar, né? E aí vocês já olharam, isso aqui já pode ser melhor, a metodologia poderia ser isso, então mais pessoas olhando e dando ideias para melhorar. Se não me engano, Graciele, Denilton, ele está fazendo graduação, não é isso, Denilton? Estou no quinto semestre de letras. Você está fazendo o quê? Quinto semestre de letras. Você faz letras, né? Tá bem maduro já o teu nível de conhecimento para tentar o Ele faz mestrado. Eu acho graduação que em letras, exatamente. Não é tranquilamente mestrado, não. Não, mas eu acho que então, ele quer fazer o TCC, no caso? Isso, Pensei isso. que ele queria já desdobrar e pensar um projeto para mestrado quando saísse da graduação, já que ele está no quinto. Mas eu acho que isso aqui, essa tua pesquisa, ela cabe no teu TCC, dá para tu dar uma enxugada. Tu vai ali só ver a percepção de professor, era bem mais simples para você. Você vai estudar essa percepção, coloca como objetivo geral conhecer, compreender a percepção de professores sobre o uso de IA, né, ou avaliação. Coloca ali essa jogada e guarda o restante da tua pesquisa para tu tentar um projeto de mestrado, que eu acho que é muito pertinente. Ok, muito obrigado. A gente tem, acho que vai ser Daphne aí, e tem também, né, Luiz Fernando. O pessoal está falando aí do tempo. Vamos ver aí, vamos rever o tempo aí. Eu gostaria de apresentar agora, pode ser? Pode? Estão conseguindo enxergar? Sim. Pronto. Eu me chamo Luiz Fernando, eu faço graduação em enfermagem, graduação em análise e desenvolvimento de sistema. Bom, eu decidi fazer esse projeto mais para a da saúde, para verificar o nível de conhecimento e percepção dos pacientes acerca de doenças cardiovasculares, tá? Então, o tema do meu projeto é avaliação do nível de conhecimento e percepção sobre fatores de riscos cardiovasculares e suas associações com determinantes sociodemográficos em pessoas vivendo com HIV. O estudo na região metropolitana do Recife, entre o ano 2026 e 2027. Esse tema, esse projeto, eu elaborei mais para submeter para a PIBIC, para a iniciação científica, tá? Bom, já falei já. Nível de conhecimento sobre riscos cardiovasculares. A pesquisa visa identificar o grau de conhecimento em adultos vivendo com HIV. Se eles possuem conhecimento sobre riscos cardiovasculares, que são essenciais para a prevenção de doenças nesse grupo populacional. Também busca identificar a influência dos fatores sociodemográficos, como hábitos de vida,
se tem ensino médio, fundamental. E a pesquisa será feita na região metropolitana. O problema de pesquisa. Como o desconhecimento dos fatores de riscos cardiovasculares em pessoas vivendo com HIV pode ser resultado não apenas da falta da informação pessoal, mas também de falhas nos sistemas de comunicação de saúde. A hipótese. O desconhecimento dos pacientes acerca dos fatores de riscos cardiovasculares associado ao baixo nível de escolaridade e o medo do estigma relacionado à infecção pelo HIV contribui para a manutenção de hábitos de vida inadequados, favorecendo o surgimento de doenças cardiovasculares. O objetivo geral é avaliar o nível de conhecimento dos fatores de riscos cardiovasculares em adultos vivendo com HIV na região metropolitana do Recife. Os objetivos específicos: verificar o nível de conhecimento sobre fatores de riscos cardiovasculares em adultos vivendo com HIV, analisar se os pacientes receberem orientações de profissionais de saúde no início e durante o tratamento antirretroviral, avaliar a qualidade... Parece que está apurado o seu slide, Luiz Fernando, não é, minha gente? Oi? Parece que está parado, não sei se é para vocês, para mim, quando ele está passando o slide. Não está acompanhando, é isso? Passou agora. Deve ser um delay. Foi, né? Avaliar a qualidade de consulta quanto à abordagem de hábitos de vida e esclarecimento sobre riscos cardiovasculares. Identificar associações entre escolaridade, condições socioeconômicas e hábitos de vida e caracterizar o perfil epidemiológico da população estudada. Bom, quando eu pensei nesse tema de projeto de pesquisa, foi através de uma vivência mesmo, quando eu estava acompanhando uma professora minha, que é infectologista. Ela acompanha em ambulatório pessoas que vivem com HIV e também ela acompanha pessoas que podem adquirir a tuberculose, pessoas que têm ou não o HIV. E durante o dispensamento do medicamento, ela deu o medicamento, só que sem embalagem. E aí, depois da consulta, eu perguntei à minha professora, por que a senhora deu sem embalagem? E ela falou que era preconizado, eu não lembro bem se pela instituição ou pelo OMS, não sei, que não poderia dar com a embalagem porque os pacientes poderiam ver a quantidade de medicamento e o quão forte ele era, e eles poderiam desistir do tratamento. E aí eu pensei comigo assim, será que as pessoas que vivem com HIV, elas têm todo o conhecimento necessário em relação a outros fatores? Porque quando a pessoa ela descobre que tem infecção, muito se fala, você vai ter uma vida normal, quando você começar a tomar um medicamento, você vai ter uma vida normal, você não vai infectar ninguém, você vai viver até os 100 anos. Mas poucas consultas médicas ou consultas de enfermagem e até nenhuma de consulta de farmácia fala sobre que o HIV ele causa uma inflamação no corpo do paciente, tá? Vamos lá na fundamentação teórica para explicar um pouquinho mais sobre isso. No Brasil, a primeira causa de doença no Brasil e no mundo são as doenças cardiovasculares. Segundo a American Heart Association, pessoas vivendo com HIV, elas têm 2 vezes chances de ter doenças cardiovasculares do que pessoas que não têm HIV, tá? Isso se dá porque a infecção, por mais que ela seja latente e por mais que a infecção, por conta do medicamento, ela não se multiplique e ela não transmita depois que a pessoa fica indetectável, a pessoa ainda tem o vírus no corpo, mesmo que latente, mesmo que adormecido,
E o corpo, por conta de reação, como posso falar, de imunidade, ele vai tentar destruir aquele vírus, e isso vai causar uma inflamação constante. Isso pode, isso pode, isso pode ocasionar doenças cardíacas, né? Doenças cardiovasculares. E aí, no contexto da infecção pelo HIV, o cuidado em saúde historicamente esteve centrado no controle da carga viral, na adesão do tratamento antirretroviral e na prevenção de infecção oportunistas. Sempre que tem uma consulta com pessoas que têm HIV, sempre é focado nisso, na adesão ao tratamento, na prevenção de infecções oportunistas. Mas nunca se fala sobre outras condições, né? Como prevenir que aquela pessoa que ela tem 2 vezes mais predisposição a adquirir esse doenças cardiovasculares, como que essa pessoa ela pode se prevenir, né? E aí, muitas vezes, essa prevenção, essa consulta, essa troca de conhecimento entre profissional e paciente, ela é omitida, né? E aí, muitas vezes, o médico, ele decide o que falar ao paciente e o que não falar. E isso me despertou um interesse no campo do desconhecimento. E aí eu procurei alguns autores que falam sobre o desconhecimento. Eu achei que seria sociólogos, filósofos que falariam sobre desconhecimento, mas acabou que eu achei que um historiador, que é um professor de Oxford, que se chama Robert Proctor, mas a esposa dele, London, ele fala sobre o termo agnologia. Esse primeiro termo, ele foi introduzido em 2004 pelo um livro que ele publicou sobre um ataque ao ataque à indústria farmacêutica em relação à doença contra o câncer, porque ele falava que muitas coisas eram omitidas e que essas coisas poderiam confundir os pacientes. Já em 2008, ele fala Falta um minuto, viu, Luiz Fernando? Falta Oi? um minuto, tá, querido? Tá bom. Desculpe ele interromper, mas falta um minuto. Tá certo. Pronto. E o Proctor, no campo da agnologia, ele fala sobre Ele fala sobre... Deixa eu ver aqui. A ignorância seletiva, que é basicamente o quê? O profissional decidir o que o paciente vai ou não saber. É como ele retrata sobre os tempos da colonização, que muitos colonizadores invadiam terra, roubavam suas culturas, e muitas dessas informações, dessas descobertas que eles tinham, muitas descobertas eles davam para o pessoal europeu, né? Coisas como a canina, que poderiam fazer com que as pessoas engravidassem mais fácil. E muitas das informações eles decidiam não dar para os europeus, porque eram coisas como tipo práticas de aborto, medicamentos contraceptivos. Então, esses colonizadores eles decidiam o que dá de informação e o que não dá. E muitas dessas informações poderiam ser aproveitadas, né? Então, basicamente, sei que um minuto está muito, muito pequeno. O projeto de pesquisa é saber se os pacientes eles estão sendo informados sobre como prevenir doenças cardiovasculares e se eles têm conhecimento acerca eles têm predisposição a essas doenças cardiovasculares e se tem uma intervenção de prevenção, né? Se os profissionais estão dando esse conhecimento para eles e se eles sabem, se eles têm algum conhecimento sobre. Bom, sobre metodologia. A metodologia é um estudo observacional, descritivo de abordagem qualitativa de elemento transversal, cujo objetivo é avaliar o nível de conhecimento. Será desenvolvido
será desenvolvido em centro de testagens e aconselhamento na região metropolitana. A população estudada será adultos que têm HIV, né, maioria de idade. Todos eles, para poder ser submetido à entrevista, teria que dar um termo de livre esclarecido. Teria uma coleta de dados, né, com o profissional e com os pacientes. Seria feito para a região metropolitana é composta por várias cidades, né? Então seria 10 pacientes por cada cidade e 3 profissionais por cada cidade também. O trabalho seria submetido a um comitê de ética, e o estudo respeitaria os preceitos éticos estabelecidos pela Resolução 466 de 2012. Bom, não deu para falar tudo, né? Mas tentei. Ok. Parabéns pelo projeto. Pode falar, Graça, ou Adriana. Parabéns, Luiz Fernando. É um tema muito sensível, né? E pertinente. A gente vai falar sobre temas sensíveis, né? E trabalhar com esses dados, que são dados sensíveis. A gente tem que ter um conhecimento de causa e o comprometimento ético, né? Então, eu acho que você já demonstrou aí na sua fala, por mais que você tenha corrido no finalzinho, mas você deixou evidente essa parte, né, do trabalho com o comitê de ética. Isso é muito importante para a temática e principalmente para trabalhos em todas as áreas, mas principalmente na área de saúde, né? Até porque é uma exposição de dados, isso pode ser exposição das pessoas, então é importante que isso esteja levado em consideração. Eu acho que é um tema muito importante você fazer o cruzamento, né, desse paciente infectado com vírus HIV, junto com esse tratamento dele, acompanhamento para o desenvolvimento de doenças cardiológicas. Então, eu acho que já faz daí um recorte. Eu fiquei pensando eu fiquei vendo você falando, aí você foi adentrando em outras coisas e meio que fugiu do recorte durante a sua fala, né? Mas existe um recorte, que é esse que você colocou. Então, é importante, quando for fazer a apresentação, quando for fazer a escrita, tá sempre ali pensando no seu recorte temático, para não sair fugindo do tema, tá certo? Mas eu acho que ficou bem alinhado, você já descreveu aí a parte metodológica, onde vai ser aplicado, como vai ser, falou do comitê de ética. Então, eu acho que está bem organizada. Pena que a gente não pôde ver com mais detalhes, porque você ficou muito numa parte. Então, assim, quando vocês forem apresentar projetos de pesquisa, defender projeto de pesquisa, seja o que for, é importante que vocês distribuam o tempo de vocês a pensar que o que o avaliador quer ver, ele quer ver a sua metodologia, o desenvolvimento da sua pesquisa. Quando você fala do desenvolvimento da sua pesquisa, automaticamente você vai estar falando ali também do seu conhecimento sobre aquela temática. Então, muitas vezes a gente demanda muito tempo, né, apresentando o nosso tema, e o avaliador ele fica sem conseguir escutar com mais detalhes o desenvolvimento daquela pesquisa. Então, é só uma dica para quando vocês forem pensar nas apresentações, né, pensar na escrita, porque o que a gente quer de fato ver é compreender se você sabe fazer uma pesquisa e compreender se você tem a leitura sobre aquele tema que você está falando, né? Isso ficando claro para um avaliador, a tendência daquele projeto é ele ser bem avaliado. Então, eu acho que você demonstrou entender aí, como você falou, já participou, já esteve ali presente junto com a sua professora, já compreende um pouco dessa área, e trazendo no finalzinho ali a parte da metodologia, eu fiquei satisfeita. Acho que é isso. Parabéns, Luiz Fernando. Adriana. Oi, Luiz Fernando. Também concordo. Eu acho que é um tema muito sensível e importante, mas eu trago também alguns recortes. Eu acho que ficou muito amplo quando você foca só em adultos. Adultos, que idade? Porque a gente ficou tão amplo que eu acho que vai ficar difícil até você interpretar. Você falou região metropolitana do Recife, 10 pessoas por cidade, não foi isso que você trouxe? Então, acho que para
focar mais na sua pesquisa, talvez seria importante você trazer esse recorte da idade. Se você quer pessoas há mais de 30 anos, 40 anos, se tem comorbidade, vai facilitar até para você realizar sua pesquisa. Então, acho que seria interessante gostei. esse recorte para você, até para que você desenvolva os seus objetivos, a sua metodologia, porque quanto mais você ampliar, então sua pesquisa vai ficar muito ampla e você não vai conseguir focar na sua problemática, que é muito boa. Quando você retrata esse desconhecimento, eu vi que você, assim, traz muitas ideias, né? Você quer deixar o paciente informado, você traz que a equipe médica, às vezes, omite alguma situação para não prejudicar o paciente. Então, assim, eu acho que você poderia trazer esse recorte na sua metodologia. Como você vai fazer essa metodologia? Porque se você está preocupado com o paciente em relação a esse desconhecimento, eu acho que você poderia trazer toda essa sua ideia que você apresentou para a gente na metodologia. Então, assim, parabéns, mas eu acho que, assim, foca mesmo, tanto na idade das pessoas já pesquisadas e também nas cidades. Eu acho que se você reduzindo vai facilitar para você. Mas, assim, excelente. Eu acho que foi muito bem escolhido, interessante. Adorei. Parabéns mesmo. Outro para tu, Josi. Quem é que vai agora? Jaidene? Passa aí, professora. Mande ver. Tá aparecendo? Sim, meu bem, tá sim. Olá, meu nome é Jaidene. Eita, deixa eu só fazer aqui o negócio. Tá sim. Meu nome é Jaidene Maria, eu sou estudante de Sistemas para a Internet e Eita, tô nervosa. O meu estudo é sobre gamificação digital como estratégia para o letramento digital de pessoas idosas. Então, eu pretendo fazer um estudo aplicado para promover esse aprendizado para esse público. Fazendo aqui uma contextualização, os idosos, ele têm crescido rapidamente, né? Tem envelhecido com uma alta percentual de envelhecimento no Brasil. E com isso também os serviços, só que os serviços têm migrado, né, para o digital. Então, isso tem causado uma barreira tecnológica para esse público. Então, é uma preocupação que existe, porque, por exemplo, portais como o Portal Gov, que tem lá o meu INSS, então muitos idosos precisam acessar essas plataformas, mas ele também tem essas barreiras tecnológicas do acesso, por falta de letramento digital, e também, de acordo com as pesquisas, esse é um público que está muito exposto à desinformação e aos golpes virtuais. Então, existe esse desafio para esse público com essas crescentes mudanças tecnológicas. Então, surge aí a gamificação como essa estratégia inovadora para que o ensino do letramento digital possa ser repassado, né, ensinado de uma forma mais lúdica, que ele possa ali ter um ambiente seguro para reduzir o medo dele de errar, ao testar, ao simular alguma coisa do dia a dia que eles precisem aprender ou internalizar, dar essa segurança. Então, a gamificação, ela surge como essa proposta por trazer também, ser motivante e cativante, porque ela traz elementos de jogos e deixa o aprendizado lúdico, como eu já falei. Meu problema de pesquisa é como a gamificação ela pode otimizar essa aprendizagem do letramento digital para esse público e também quais as dimensões desse letramento são prioritariamente desenvolvidas nesse processo. Então, as dimensões que eu coloquei como um problema da pesquisa seriam operacional, informacional e crítico. Eu vou falar mais um pouquinho delas mais à frente. Então, o objetivo geral seria como que o uso da gamificação digital ela pode contribuir
para o desenvolvimento do letramento para esse público, né, brasileiro, dos idosos brasileiros, considerando essas dimensões operacional, informacional e crítica. Para os objetivos específicos, coloquei 3, que seria identificar esses meios de abordagens que atualmente têm sido feitas para esse ensino do letramento digital, para esse público e as dimensões que são exploradas nesse ensino do letramento. Se no ensino do letramento digital eles têm apenas focado na dimensão operacional, na dimensão crítica, compreender as necessidades de usabilidade e acessibilidade de pessoas idosas no contexto de uma intervenção usando a gamificação digital. Então, ao ter uma intervenção digital, né, uma plataforma, é necessário também pensar nas questões de usabilidade, porque nem todos os aplicativos e ferramentas que são desenvolvidas é pensado para esse público, e isso também é uma barreira tecnológica para esse público. E o terceiro ponto dos objetivos é avaliar como os elementos da gamificação digital podem favorecer para o engajamento, motivação dessas pessoas no processo de aprendizagem das tecnologias digitais. Esses elementos da gamificação eu também vou falar mais um pouquinho na frente. A minha hipótese é que a gamificação digital ela é um meio eficiente nesse processo de aprendizagem de letramento digital para esse público, pois promove o engajamento, vai reforçar ali a memorização e a redução do medo de errar para esses idosos que geralmente eles possuem, né? Se sentem muito receosos a manipular um dispositivo ou acessar uma plataforma. A minha justificativa é que isso importa. Como já falei, mas já mencionei anteriormente, né? A grande digitalização dos serviços, dos processos, e isso tem exigido essas habilidades dos idosos, né? O meu portal, meu INSS, o Gov, acompanhamento de consultas médicas, enfim, tantos outros bancos, aplicativos de banco, isso exige que eles tenham noção dessas habilidades, né? Eles exerçam, eles consigam acessar essas plataformas, mas isso requer uma autonomia e inclusão, né? Então, o letramento digital ele vai surgir para garantir essa segurança e esse acesso e que eles possam desenvolver de forma autônoma e ser independente no uso, sem ter que estar recorrendo a terceiros para ajuda, né? E a gamificação como apoio. Então, a abordagem da gamificação, ela vai surgir, né, como eu falei, para dar uma dinâmica, uma motivada a mais no aprendizado. Ele vai trazer esses elementos de jogos e vai ser aplicado nesse ensino para incentivar eles nesse aprendizado. Não ser aquela coisa mecânica, robótica, mas ali eles possam tentar errar sem medo, estar no ambiente seguro e de forma mais efetiva no aprendizado deles. Ser um apoio, né, para essa abordagem. Ser um apoio para essa aprendizagem. Entrando aqui já no ponto da fundamentação teórica, eu vou falar de 3 pontos. O primeiro é o envelhecimento e a inclusão digital. Então, nas pesquisas feitas aí no IBGE, tem mostrado que essa população quase dobrou nos anos de 2000 até 2023, isso vem crescendo, e em outros estudos também do IBGE, essa projeção cresce ainda até 2040, e vai até passar, né, da população de jovens. Então, muitos idosos também têm enfrentado essas dificuldades com a tecnologia, têm limitado também, como eu falei, a independência deles, e isso causa o quê? Frustração. E sempre leva à recorrência de chamar terceiros para ajudar. A gente sabe que, na realidade de hoje, muito não tem paciência para tratar com esse público, enfim. Os próprios declínios naturais do envelhecimento traz consigo uma redução da memória. Então, a gente sabe que quando a gente vai ficando mais velha, a nossa memória não é mais como antigamente, assim como a nossa visão, ela tem, né, tende a ser mais baixa, enfim. E, como eu falei, as plataformas de dispositivos, elas não todas, mas uma grande parte, elas não são pensadas para esse público. Então, isso também, como eu falei, causa um afastamento desse público no envolvimento, né, dos dispositivos e plataformas digitais. No ponto 2, eu vou abordar aqui a parte do letramento em si.
Então, esse conceito da Unesco de 2018 fala o seguinte, que o letramento digital, ele vai além do uso de ferramentas, abrangendo a capacidade de acessar, gerenciar, compreender, comunicar e criar informações de forma segura e crítica. Então, ao observar esse conceito, a gente percebe-se que não é só ensinar os idosos a operacionalizar, mexer na ferramenta, o celular, e vai além. Ele abrange as outras dimensões, que seria, como eu botei lá no início, nos meus objetivos, o informacional e o crítico. É como é que eu busco a informação? Como é que, além de acessar o Gov, além do idoso acessar o Gov, como é que ele vai buscar uma informação? Como é que ele vai filtrar, vai avaliar essa informação? Além disso, ele também precisa ter o discernimento de perceber se aquelas mensagens ali que ele vê no dia a dia é verídica, não é fake, e como ele pode se proteger dos golpes. Então, o letramento digital, ela abrange essas três dimensões, operacional, informacional e crítico. Então, tem esses dois referências que eu trouxe, que são, de acordo com o IBGE, os idosos, eles são vulneráveis a golpes e a desinformação devido ao menor nível de autonomia digital. Então, como eles não compreendem muito, eles acabam, sofrendo mais ataques. E, de acordo com esses pesquisadores, o ensino ele deve considerar os aspectos físicos, cognitivos e emocionais com paciência e repetição. Então, isso é uma característica desse público. Precisa ter paciência, precisa que o professor, o tutor que esteja ensinando tenha essa característica. Eles também aprendem por repetição, como eu falei, né? A memória ele vai ficando mais baixa, né? Vai perdendo um pouquinho. Então, se tiver muitos passos para ele aprender, isso também é uma barreira para eles. Então, tem que ser uma coisa mais simples, mas que eles consigam desenvolver sozinhos e ser autônomos, né? Independentes no uso da ferramenta. O terceiro ponto é a gamificação na aprendizagem, que são os elementos que eu falei, né? Ele vai utilizar elementos de jogos para promover o engajamento e a motivação desses contextos não lúdicos. Então, os elementos para engajamentos que são bons para esse público os desafios, não de forma competitiva, não para quem acertar mais ou menos, não, mas no aprendizado. E recompensas, feedbacks imediatos, sabe, porque é muito bom para esse público também, eles gostam de saber como é que está o andamento. Em relação aos progressos, os elementos são os pontos, níveis e medalhas, e isso vai estimular eles a ter aquele senso do avanço e que está progredindo no aprendizado. E também criar um ambiente seguro para eles poderem reduzir a tensão, né, de se pode errar, e isso favorece que eles continuem seu aprendizado. Inclusive aqui, esses pesquisadores, inclusive, em específico, Mesquita e Coutinho, eles fizeram uma proposta de estudo para ensinar o LGPD, por exemplo, de forma gamificada e foi bem aceita. Então, o letramento digital também pode ser usado como uma ferramenta, a gamificação, né, pode ser utilizada no ensino, sim, do letramento digital. A minha metodologia seria o seguinte, aplicaria um pré-teste para sondar os conhecimentos e as habilidades que eles têm antes da intervenção, e após seriam encontros presenciais, e durante o período que não tivesse encontro presencial, ele estaria com acesso a uma plataforma digital gamificada para treinar esses conteúdos e de forma repetitiva e espaçada. Após isso, seria o pós-teste, que vai comparar se houve avanço, comparando, né, com o primeiro teste, para saber se realmente os idosos conseguiram compreender claramente se teve avanço ou dificuldades. E uma entrevista, né, para saber realmente, uma forma mais qualitativa, quais foram as percepções que eles tiveram, né, as dificuldades ou melhorias que poderia ter na plataforma. Minha conclusão é o que eu espero, né? Então, eu espero que essa pesquisa ela demonstre maior autonomia, né? Que os idosos, através da gamificação, se mostrem mais confiantes no uso das tecnologias, que ele tenha um acesso mais engajador e acessível, e também tenha uma redução da vulnerabilidade de golpes e desinformações para esse público, né? Então, eles possam se sentir mais confiantes ao estar na internet ou ao usar alguma plataforma
e dispositivo. Enfim, essas são as minhas referências aqui bibliográficas. É isso, eu acho que eu passei aqui um pouquinho do tempo. É isso, prof. Ok, parabéns, Jaidene. Muito bom. Obrigada. Jaidene, nossa aluna, né, de ADS, né, Jaidene? Isso é importante demais para nós. Pois é, Jaidene Adriana Graça arrasou, precisou foi? sair rapidinho. Tá Não certo. sei se... Jaidene arrasou. Jaidene Arrasou mesmo, Jaidene. arrasou. Pronto, Obrigada. aí é com você agora a avaliação. O seu trabalho, ele conversou muito bem, né? Desde a introdução, com a problemática, com os objetivos, né? A sua hipótese, e ali você foi conduzindo. Realmente, a proposta foi excelente, né? Você focou nesse público que está realmente numa expectativa de vida muito alta hoje, né? Então, assim, você soube focar, né? Você soube focar realmente no medo de errar. Eu acho que sua pesquisa foi totalmente, assim, voltada a esse medo de errar. E você posicionando na sua fundamentação teórica, na sua metodologia. Agora, uma sugestão em relação à metodologia, quando você fala do pré-teste. Esse pré-teste que a gente chama na parte da pedagogia, a gente chama os conhecimentos prévios. Então, nesses conhecimentos prévios que a gente tem diante daquele público, seria interessante você saber separá-los, porque vai ter idoso que vai dominar. Vai ter aquele que nunca viu e aquele que está no meio termo. Então, seria interessante, nessa sua metodologia, você saber identificar, né, após essa análise, você identifica e justifica em cada etapa, cada um. Eu acho que você poderia trazer isso para a metodologia. Mas, do mais, assim, a conclusão, acho que o trabalho conversou muito bem. Parabéns, viu? Parabéns, parabéns. Obrigada, Adriana. No caso, você fala eu poderia separar por grupos, por exemplo, Isso. o iniciante, intermediário. Isso né? mesmo. Isso. Tá. Obrigada. Porque, assim, a gente sabe que dentro de sala de aula, aquele Excelente aluno sugestão, Adriana. aquele aluno a gente sabe que sala de aula é heterogênica. Então, tem gente que está no nível rápido, tem gente que está no médio e tem gente que está no iniciante. Então, se a gente misturar, talvez não fique legal. Então, você separando direitinho por nível, eu acho que vai facilitar. Mas parabéns, tá? Obrigada. Inclusive, Jaidene, se você quiser aplicar esse projeto lá com o pessoal dos 60 a mais, né? Porque o pessoal já está fazendo um trabalho, né? Através de Chico e o grupo dele, né? O curso de extensão, justamente o objetivo deles é fazer esse letramento digital dos idosos, né? É um projeto de extensão. Então, já tem, desde o ano passado, as idosas lá aprendendo, então, não sei se seria interessante você ver depois, conversar com o Chico para ver como seria esse grupo, né? Não sei quem é E seu ainda orientador. dou outra sugestão, Jô. Entre os nossos servidores, nós temos os servidores anistiados, que são servidores que voltaram, né, do Ministério do Transporte e estão trabalhando conosco. Então, são idosos de 70, quase beirando aos 80, e estão trabalhando conosco. Eles têm essa dificuldade e outros também estão no nível, assim, né, intermediário. Seria interessante também você ver esse público que já está trabalhando. Legal. Então, essa sugestão. Uma sugestão boa. Muito bem. Parabéns. Agora quem vai é a Ana Luísa. Vamos lá, né? Deixa eu ver. Ana Luísa Adriana está cheia de projetos, de artigos, de um monte de coisa que já desenvolveu. Está vendo aí o que é que vai apresentar? Tem muita coisa. Olha que coisa boa. Mas aqui tá show, viu? A noite tá maravilhosa. Tá verdade. Deixa eu ver aqui. Dá sim. Tá sim. Se puder colocar no modo apresentação, fica melhor. Deixa eu ver aqui. Eita. Pronto, ficou bom.
Ficou bom? Ficou ótimo. Pronto, vamos lá. Pronto. Meu projeto, esse projeto, né? Ele é muito mais assim focado na parte, vamos dizer assim, do IA por IA. Não tem, assim, não foi, ele não foi pensado para uma aplicação prática, como eu vi os trabalhos que até então apresentados, né? Então, no caso, a minha proposta seria avaliar como é que eu posso dizer, o desempenho de vários modelos de IA bem simples, né, na classificação de sudokus, né? Deixa eu contextualizar aqui mais ou menos. Eu não sei se todo mundo está assim, familiarizado com o Sudoku, mas o Sudoku é um jogo, eu creio, de origem japonesa, que é um jogo de lógica que você tem que completar nas linhas e nas colunas sem repetir os números de 1 a 9, né, o modelo clássico, onde existem 9 quadrantes também, que você também não pode repetir os números de 1 a 9. Então, basicamente, né, foi um trabalho que eu pensei para uma cadeira e eu joguei aqui e vamos ver o que é que dá. Pronto. Aí aqui, né, o título do trabalho, né, que é a avaliação comparativa de modelos de aprendizagem de máquina para a classificação de sudokus com diferentes estratégias de pré-processamento, né? Aí o tema, né, que é a aplicação de técnicas de aprendizagem de máquina para a classificação de níveis de dificuldade de sudoku, utilizando diferentes formas de pré-processamento e analisando seus desempenhos, né? Aqui o problema, né, é como diferentes técnicas de pré-processamento influenciam o desempenho de modelos de aprendizagem de máquina na tarefa de classificar corretamente o nível de dificuldade do sudoku. Eu estou falando rápido porque eu estou nervosa, me desculpem, mas eu acho que eu vou dar uma contextualizada. Fica tranquila, Ana Luísa. Aqui é uma conversa. Relaxa, Ana Luísa. Pronto. Basicamente, o que eu propus nesse trabalho é a classificação desses sudokus, né? Desse jogo de lógica em 5 categorias, que é o muito fácil, o médio, o difícil e o muito difícil. Basicamente, foi isso. Eu queria saber um modelo de inteligência artificial que iria conseguir fazer essa classificação, né? Basicamente isso. Aí a hipótese, né? Modelos treinados com dados melhor balanceados e com pré-processamento adequado apresentam um desempenho superior, né? Aí eu coloquei a maior acurácia e F-score, né? Na classificação de sudokus, quando comparado a modelos treinados com dados brutos ou desbalanceados, né? Deixa eu ver. Aí aqui o objetivo geral é analisar e comparar o desempenho de diferentes modelos de aprendizagem de máquina aplicado à classificação de sudokus, né? Verificando como distintas estratégias de pré-processamento impactam a performance dos classificadores. Aí aqui os objetivos específicos, né, que foi coletar e preparar essa base de dados de sudoku, né, aplicar diferentes técnicas de pré-processamento, treinar os modelos, avaliar usando as métricas selecionadas, gerar tabelas e gráficos comparativos para melhor visualizar essas métricas, identificar quais estratégias de pré-processamento resultam no melhor desempenho e, por fim, produzir uma conclusão, né, sobre todo
tudo que foi feito até então no trabalho, né? Aí aqui a metodologia, né? Uma abordagem experimental, comparativa, quantitativa com a natureza descritiva, né? A fundamentação teórica, né? Que é o aprendizado de máquina supervisionado, classificação multiclasse e métricas de avaliação de máquina supervisionado. Aí, alguns dos modelos utilizados, que é a árvore de decisão, a Randall Forest, outros modelos um pouco mais, assim, mais, vamos dizer assim, avançados, que são esses métodos de Boston, e alguns modelos para dados tabulares também, né? Também o pré-processamento em si, o balanceamento desses dados e, assim, a engenharia de atributos. Enfim, as referências, né? E aqui, muito obrigado. A questão desse trabalho que, assim, ele foi pensado para, assim, não demonstrar em si um problema, assim, vamos dizer, um problema real, entendeu? Ele é mais a IA por IA, o que eu fiquei até meio envergonhada em relação ao primeiro trabalho que fala sobre o desperdício das IAs. Mas o trabalho em si, o meu trabalho em si, é basicamente isso, a IA por IA, né? No caso, como a gente pode treinar um modelo para ver essa classificação. Só que, como a professora Josiane disse, eu estou cheia de projetos e esse projeto ele foi concluído por uma das minhas cadeiras de ADS, e eu já adianto que deu errado, não deu certo, né? Esses modelos simples não conseguem fazer, por mais que você ache que é besteira e tal, mas os modelos mais simples não conseguem fazer esse treinamento, por mais que você desdobre as factories e vá avançando e vá tentando, ele não consegue. É como se eu senti nesse trabalho que a IA hoje ela tem ela não consegue, é simples, mas ela não consegue fazer algo que um humano faz com muita facilidade, simplesmente dizer, olha, isso aqui é fácil, isso aqui é difícil, isso aqui é impossível. A IA, ela ainda, nesse caso, né, com as factories que eu consegui desdobrar e tal, ela não conseguiu fazer. Então, basicamente isso. Foi. Ana, eu concordo com você. É um tema, assim, né, que está na atualidade, que é o IA. Então, quando você veio conversando que os outros colegas, né, cada um teve um perfil diferente, focou em posições diferentes o IA, mas você nota que ele veio para ficar. Então, é o uso dele que você está trazendo. Então, é importante. Muito, muito interessante essa parte que você conversou conosco. Então, quando você vem conversando sobre o problema, que é classificar, né? Isso. Com a ajuda do IA. Isso. Aí, o que eu senti falta, assim, quando você disse assim, Adriana, eu quero, conversando com a gente, que o IA ajude, olhe em diferentes níveis. Então, acho que só está faltando, assim, você só concentrar e especificar um pouquinho como é que é essa classificação na metodologia, entendeu? Eu, para entender muito bem o que é que você quer que a gente utilize essa proposta na sua temática, mas está faltando só essa parte da metodologia. Como é que eu vou classificar? Como é que a gente vai fazer essa fundamentação? Estou entendendo na sua fala o que é que você diz. Está faltando a conversa um pouquinho com os autores, para que a gente possa entender quem é que estuda tudo isso. Eu vejo que é uma proposta também nova, né? Talvez seja difícil também encontrar alguns autores que estejam conversando
nessa O parte. tema é muito atual e desafiador. Eu acho também. Nas referências, no que eu rascunhei do artigo, eu também comecei a rascunhar o artigo achando que a professora Josiane queria o artigo. O que a gente encontra muito mais são as definições clássicas, tipo, o que é inteligência artificial, o que é que esse modelo ele vai fazer, o que esse outro modelo vai fazer, como esse desdobramento de Fetris ele é feito, entendeu? Assim, uma coisa que eu noto nessa área de tecnologia é os artigos da escrita, eles são, assim, na área de tecnologia pura, né? Foi mais ou menos o que eu tentei, assim, trazer e tal para o trabalho que eu fiz no professor, que é mais, assim, o como fazer, entendeu? Tipo, o trabalho do pessoal, tipo assim, olha, a gente pode usar a IA assim, a gente vai... Mas tipo assim, é uma coisa multidisciplinar. Foi, assim... Então, o referencial ficou muito, assim, muito engessado no sentido das definições só. Não tinha, o trabalho assim, assim, assado, assim, assim, assado. Apesar de que, assim, eu vasculhei, pesquisei, assim, muito, assim, querendo ou não, muito superficialmente, só para esse trabalho, que foi a IA pela IA, vamos dizer assim. Foi só depois, quando eu consegui, assim, eu comecei a ter problema no decorrer da prática do trabalho, né, no Colab, que eu fui vendo, olha, já tentaram fazer esse trabalho, mas, tipo assim como você está fazendo, não sai os resultados, a acurácia, o F1, vai dar baixo mesmo, entendeu? Foi tanto que eu tive que, no IF, eu tive que sentar com o professor e disse, professor, olha, não está saindo, não. Ele disse, olha, não tem problema não, está baixo, mas você justifique tudo que você fez, né? Aí, no caso, esse trabalho, eu fiz a engenharia inversa, né? Porque eu comecei com um trabalho prático, aí depois eu voltei para o projeto. Aí ficou meio... Depois que aí eu tentei falar com a professora Josiane, ele está meio assim, tal, mas é isso, não mais é isso. Não, Ana, a proposta é bem interessante. Eu acho que só está faltando alinhar, entendeu? Alinhar com o seu problema para que você possa desenvolver melhor a sua pesquisa. Mas, assim, a gente entendeu o fio da meada, entendeu? Mas eu acho que você fazendo isso, alinhando a sua problemática, que é classificar através do IA. Mas como seria essa classificação? Porque aí você traz um objetivo que quer analisar e quer comparar. Aí já os seus objetivos específicos você quer coletar, você quer avaliar, quer gerar e quer identificar e quer produzir. Isso. Mas como? Entende? Entendo. Porque quando a gente vai na proposta do IA, o que a gente tem? É o como fazer, como pesquisar. Entendeu? Isso. Então, seria interessante você trazer isso na metodologia. Mas parabéns, viu? Está excelente. Obrigada. Tá vendo? E agora eu não aceito menos, dona Ana. A senhora já mostrou o projeto, agora disse que tem um artigo, mande tudo lá, viu? Eu quero ver. Está rascunhado só, mas... Agora eu faço questão que é para poder a gente ajudar, né, Adriana? Que a ideia aqui não é, nesse momento, ninguém tirar, eu vou apresentar para tirar um 10, não. A ideia aqui é trocar conhecimento, a gente vê, você dá uma opinião, Graça também, agora acho que Graça não conseguiu votar, não. Né? A ideia é essa, o pessoal também eu pedi, mesmo quem não conseguiu terminar, né, a tempo de apresentar aqui, né? Eu quero dizer para algumas pessoas que estão aqui no grupo, como Daphne, né, e mais algumas pessoas que estão me ouvindo, que podem entregar lá o projeto, tá? Para a gente ver como é que está, entregar o projeto já final para a gente fazer as alterações e também, assim, dar o certificado, né? Porque a ideia do projeto, Adriana, eu acho que você deve saber, se lembrar, é que as pessoas apresentem e só ganham certificado quem chegou até essa etapa de apresentar e entregar. Não é só apresentar o projeto de pesquisa no seu rascunho para passar por esse momento, mas também entregar o projeto já todo organizadozinho,
entendeu? Com as alterações, porque quem apresentou aqui já passou pela minha revisão e agora pela de vocês. Olha, melhor isso aqui, porque você não coloca esses níveis, essas sugestões que tanto você quanto a Graciele deram, para ajustar, né, o projeto e eles poderem entregar, e aí a gente vai dar um tempo maior para que eles possam entregar e assim eles possam receber o certificado. Ah, professora, mas não deu tempo, eu não cheguei a apresentar, mas se vocês quiserem, quem não apresentou hoje pode entregar lá, e aí a gente vê, eu posso inclusive mandar para a Adriana para ela dar uma olhada e dar uma sugestão, e vocês darem uma melhorada e e entregar, né? Porque, Sim. assim, o pessoal vê eu dei bastante prazo para isso, né? Eu acho que a gente terminou mais ou menos em novembro, e aí eu disse, olha, gente, vocês têm dezembro aí para ter um tempo de recesso, né? E vocês têm também o mês de janeiro, né? Dei quase o janeiro todo, porque eu ia fazer semana passada, mas algumas pessoas não entregaram, eu acabei deixando para hoje, porque a quantidade de pessoas que entregaram foi pequena, então eu preferi dar um tempo até mais para você, Adriana, que estava de férias, Graciele também, e até para mim, né, que eu estou numa luta, né, de avó. A netinha, né? O netinho que chegou, e eu estou assim, eu estou na casa da minha filha aqui, né? Ele está ali. E aí a ideia é que vocês possam entregar, né, esse projeto mesmo. E a nossa ideia aqui não é outra senão contribuir com as pesquisas, né? Ver um aluno como, por exemplo, Denilton, que está no terceiro ou quarto período de graduação, e já está fazendo o projeto dele, entendeu? É ter uma aluna como Jaidene também, que vai concluir a sua graduação, fazendo um projeto de pesquisa, entendeu? E tantos outros, é ter uma aluna como do período passado, Adriana, e demais alunos, que deu entrada no mestrado, não conseguiu quando foi, acho que faz uns 4 dias, ela mandou um recado para mim dizendo que conseguiu ser aprovada na primeira etapa do mestrado, né? O projeto dela passou. Olha, coisa Então, boa. agora é torcer para que ela entre, né? Mas ela está tentando. E o curso, assim, ajudou bastante, a gente deu uma olhada bem sistemática no projeto dela, ela organizou e foi lá e está lutando para entrar. E a ideia é essa, é ajudar quem está na graduação, é ajudar quem quer entrar no mestrado, a ter um espaço aqui para aprender as coisas e apresentar e receber também as sugestões, né? Essa é a ideia principal. As sugestões, olha, melhor aqui, porque uma pessoa só vendo é uma coisa, e outros olhares é outra coisa, né? E tem também a galera que está aqui só assistindo e vendo como é que é. Né? Olha, como é que é? Isso aí eu já vou, quando eu for fazer o meu, já sei mais ou menos que caminhos eu vou trilhar, né? E que coisas eu vou fazer. Então é isso. Né? Eu quero agradecer, né, a Adriana, a Graciele, que não está aqui, mas vai ficar gravado, depois eu mando para ela. Agradecer a todos que estiveram presentes hoje, os alunos que apresentaram seus projetos de uma forma maravilhosa, né, meus parabéns. Agradecer a Juliana, que está aí, né, mandando ver, trabalhando esse tempo todo por isso. Então, é isso, a nossa expressa gratidão. Hoje terminamos um pouco depois do horário, mas também nosso último encontro, né? A ideia Uma noite de é aprendizado, né, Ju? Uma noite de aprendizado foi. Parabéns, viu, gente? é Parabéns. verdade, Eu acho que a gente, é né, verdade, deu o primeiro passo e qualquer projeto, né, é um filho para a gente. A gente tem que se é orgulhar, verdade, entendeu? é Tem que verdade, se Gisele. orgulhar, porque só vocês conhecem bem o seu projeto. Então, assim, não tenham medo de errar, né? Se errar, conserta e vocês vão seguindo. Eu deixo aqui assim um abraço e estou à disposição, viu? No IFPE para ajudar. O João sabe como me encontrar, vocês também, tá? Então, fica à disposição. Um grande abraço, tá, gente? Um abraço, Adriana, obrigada, viu? Vou agradecer a Graciele também pelo apoio e pelo olhar. Um abraço, pessoal, foi muito bom estar com vocês.